Seja muito bem-vindo. Pode se sentar, pode ficar à vontade. Se não estiver enganada, hoje eu acho que é a 10ª live dessa série de família. 13ª? Sim. Ó, tô atrasado. Mas que delícia falar de família, né? Todos nós somos família. Não tem ninguém que não tenha uma família, né? Mesmo que esteja distantes, mas você tem família. Então, hoje nós vamos falar para os filhos. Olha, até os adolescentes têm sua vez, né? E hoje nós vamos falar um pouquinho para eles. E para nós também, que ainda somos filhos, né? Existem 2 modelos de famílias. Nós vamos falar um pouquinho desses 2 modelos, né? E nós vamos começar com uma porção da palavra de Deus de Efésios, capítulo 6, de 1 a 3, que diz assim. Efésios, capítulo 6, de 1 a 3. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Gente, para que obedecer aos pais? Para que obedecer aos pais? Muitos filhos pensam assim, e eu também já pensei isso, né? Tudo que eu quero fazer, meus pais querem que eu faça o contrário. É como se eu estivesse indo na contramão daquilo que eu quero. Então, se eu quero sair, chegar tarde, o pai fala, você não vai sair. Meu Deus, mas como assim? Eu não quero estudar, e meu pai fala assim, você vai estudar. Né? Então, é como se eu estivesse indo na contramão daquilo que meus pais querem que eu faça. A gente que é adolescentes, a gente não quer saber muito. A gente foi programado para não gastar energia, né? Para não se esforçar. E tudo que a mãe deseja, os pais desejam, é que esses filhos se esforcem, né? A gente começa um esforço desde o nosso nascimento, né? Para a ruptura da bolsa, para que a gente esteja do lado de fora da mamãe e comece a viver. Então, desde esse momento aí há um certo desgaste, né? De energia emocional, de sofrimento, mas que gera vida. E é isso que nós não entendemos em umas fases da vida da gente, né? É preciso que a gente ande mais um pouco, tenha maturidade, tenha vivência, para que a gente consiga discernir isso, entender isso e aceitar que isso também faz parte da vida, que isso também é viver, né? Então, por isso essa dor. A mamãe pede, levanta cedo, faz isso, faz aquilo, organiza isso, organiza aquilo outro. E a gente entende só como desgaste. Para quê? Daqui a pouco tá tudo sujo de novo, é ou não é? Vai varrer lá. Arrumar a cama, eu vou dormir, gurinha. Né, tem... O dia passa rápido. Nem dá ácaro, né? Então não pode arrumar, não. Dá problema respiratório. Fica a dica, viu, Samara? Dá problema respiratório arrumar a cama, viu, minha filha? Gente, é interessante demais. O adolescente, por que eu estou falando do adolescente? Porque a palavra de Deus diz, filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor. Esse filho, para ele ter essa opção de obedecer ou não obedecer, ele tem que estar um pouquinho mais grandinho, né? Porque a criança menor, você fala, vai fazer e pronto, acabou. E ele vai lá e faz. O adolescente, não, ele tem aquela escolha, eu vou obedecer ou não vou obedecer? Eu vou fugir ou não vou fugir? Eu vou ser rebelde ou vou ser bonzinho? Então, ele tem essa opção de escolha, né? Às vezes o pai fala, ó, observa esse amigo que você está andando. Quando o pai fala, não anda mais com ele. Então, acaba que o filho tem que receber aquilo, ele fala, meu Deus, mas o que é isso que eu vou fazer? Né? Existe uma canseira no adolescente, gente, um sono no adolescente, que ele é fora do normal, do ser humano. Parece que toma Rivotril na caixa d'água. O cansaço. Mas eles estão passando por um momento tão difícil de hormonais e de emocionais, que esse cansaço ele vem sobre eles. Eles precisam mesmo desse descanso, desse momento de dormir, para eles desenvolverem, porque eles também estão desenvolvendo muito nessa fase. Né? É uma fase onde eles se desenvolvem muito. Olha só, é preciso que a gente leve em consideração esse conselho da palavra do Senhor, para que a gente desfrute de uma vida menos sofrida, né?
quanto mais a gente postergar isso, mais propenso às armadilhas do inferno, do mundo espiritual contra as nossas vidas nós vamos estar. Independente de qual idade você esteja hoje, um adolescente ou um jovem ou um ancião já, mas se você ainda escolhe andar fora desses princípios, nós estamos vivendo numa quebra de princípios. E quando se quebra princípios, os frutos são tenebrosos, doloridos. Então, nosso encorajamento para você hoje, independente de qual estágio da sua vida, se os seus pais já são presentes ou não, esteja atento ao que nós vamos estar colocando aqui para você, não é? Para que isso realmente faça diferença e as coisas se organizem nas suas vidas, né? Tem gente hoje que tem 60, 70 anos ou mais e ainda assim está com a sua estrutura, né, familiar fora de ordem. Tem filhos aqui que não, independente da sua idade, que eles não recebem a paternidade, a maternidade e ficam ocupando um lugar fora, desestruturando esse modelo que Deus criou aí, né? Trazendo muita dor, muito sofrimento emocional e também espiritual, né? Mas é isso. Então, o que nós queremos colocar aqui? Que quando a gente está fora desses princípios, parece que praga tem sentido, né? A gente acredita na palavra de Deus, ela diz sobre maldições, né? E a palavra que sai da nossa boca, especialmente com pais e mães. Mas tem coisa que não é para amaldiçoar, é que a gente já tem vivência, né? E aí vem aquelas famosas frases, né, que tendem a ficar: praga de mãe, pega. Não é verdade? É muito vivo isso, né? E praga de mulher eu acho que pega, né? Porque elas falam assim, depois que a gente fala, né, Naninho? Quando a gente está querendo fazer um negócio, a esposa da gente fala com a gente, ó, faz não, porque vai acontecer isso, isso e isso. Aí a gente pega e fala assim, vou fazer, não vai acontecer nada. Depois acontece, elas fazem o quê? Eu falei, você não me escutou. Da batedeira, né? Eu acho que esse negócio é de mulher, não pode. Ai, meu Deus. Mas é porque elas são preparadas, né? Tem esse radar aí que Deus colocou nelas, é um negócio delas, não tem jeito, né? Então, são frases assim, né, que as mães dizem, né, e nos orientam, falam com a gente às vezes não quer dar sentido, né? O Miguel, né? A gente lá em casa, a gente ouve o Miguel dizer, já desde pequenininho, com 5 anos, dizendo: mãe, a senhora lê mente. Não pode. A senhora sabe o que eu estou pensando? Ainda bem que ele tem liberdade para dizer, né? Ele não se sente inferiorizado ou nega, né? Que o mais difícil é isso, né? A gente vai criando, assumir que o outro possa estar certo é uma grande virtude, né? E entender e compartilhar. E ele desde pequeno já está entendendo isso. Mãe, o senhor está lendo a minha mente. O que o senhor está arrumando aí, né? Então, mãe, lê mente, praga de mãe pega. Como a senhora sabia que esse negócio ia acontecer? Como você sabia que esse negócio ia acontecer? Parece que, às vezes a mãe chega e diz, né, sobre algumas coisas que, como se ela estivesse lá, né? E aí a gente geralmente verbaliza isso ou ouve isso dos nossos filhos. Parece até que a senhora estava lá. Não pode. Como é que pode isso? Como é que a senhora pode ter tanta certeza das coisas que estavam acontecendo, né? Mas isso vem de uma vivência, de uma estrada percorrida pelos pais, que já estão mais à frente do nosso dia a dia, né? Das limitações que a idade, que as experiências às vezes ainda não foram proporcionadas. Isso é com um tempo, com um modelar, com um moldar, né, desse dia após dia que os pais já têm. Então esse é um dos motivos aqui que nos leva a pensar, que nos leva a refletir, que nos leva a estar abertos para
estar mais atentos que os pais dizem, né? Do que os pais nos orientam. Vai chegar o dia que você vai querer obedecer os seus pais, que você vai entender o que está acontecendo. Esse dia ele vai chegar, né? O interessante é você entender que seus pais, querendo ou não, você entendendo ou não, eles têm mais experiências que você. Eles viveram mais que você. Então é interessante que você dê ouvido, sim, que você observe o que eles estão falando, né? Isso vai fazer toda a diferença na sua vida, na sua estrutura, né? Como pessoa, como família, no seu trabalho também, né? Se eu poderia deixar um conselho, seria: obedeça seus pais agora e deixe para entender depois. Uau! Anota aí, hein? Por quê? É isso. Você que é filho, adolescente, às vezes você não está entendendo o que está acontecendo, mas é isso. Obedeça agora. Depois você vai entender, né? Você que é pai aí, ó, deixa um recado aí na live. Tô vendo alguns papais e mamães aqui. Escreva aí para nós. Você que é papai, você que é mamãe. A Vivi tá aí, né, com a gente. Tem outras pessoas aí com a gente. Escreve aí. Para conselho para os filhos que estão na live, não é? O que você disse, meu amor? Repete de novo. Obedeça seus pais agora e deixe para entender depois. Porque pode ser que você não esteja entendendo. E você precisa obedecer. E depois você vai colher os frutos disso, né? Sim. Porque quantos filhos falam com os pais assim? Se eu tivesse te escutado. Não é? Até com a gente mesmo. Parando hoje para pensar, olhando para trás e falando: poxa, se eu tivesse escutado meu pai, minha mãe naquela época, eu teria feito diferente. Eu estaria colhendo outros frutos hoje, mas eu não escutei, né? Então, ouça isso também dos seus pais. Obedeça agora, depois você vai entender e você vai agradecer por ter escutado seus pais. Isso faz toda a diferença. Em Filipenses, capítulo 2, nós vamos ler agora. Filipenses 2, de 5 a 8. Abra aí a sua Bíblia, onde você estiver, seu aplicativo. Vamos ler essa passagem juntos. Você que está na live aí, nossa equipe aqui está colocando o texto aí para você acompanhar. E você também depois pode voltar, assistir de novo, né? E anotar esses textos para você fazer uma reflexão. Ler os versículos que antecedem, os que estão depois. Mas não deixe de meditar na palavra de Deus, que ela que é o nosso norte, ela que nos orienta, ela que nos direciona, né? Essa live também vai ficar gravada, você pode depois enviar para alguém que você conhece, que está precisando de ouvir um pouquinho sobre isso. Filipenses diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Uau! Jesus, ele é o modelo de obediência. E é interessante que ele também foi um modelo de filho, porque ele tinha um pai, dois pais, assim como nós, você que tem seu pai, né? Ele tinha o pai aqui, terreno, né? E tinha o pai celeste também. É o Zé. Eu tenho o privilégio de ser filho do Zé, né? Também. Isso mesmo. E ele foi obediente. Ele sabia que ser obediente seria melhor para ele. Que os frutos que ele gostaria de receber, eles viriam através da obediência. E assim ele foi, né? Quando ele estava ali para ser crucificado, ele disse: pai, se possível, passa de mim esse cálice, porque estava difícil para ele. Mas ele estava ali obedecendo. Mesmo sendo difícil, mesmo às vezes ele não entendendo muito bem, ou sei lá como é que estava a cabeça dele naquela hora, porque estava muita dor, muito difícil, porque ele também era homem, mas ele estava ali obedecendo. Ele não sabia ele às vezes poderia não entender ou saber o que queria vir, mas ele sabia que ia ser o melhor, tanto para ele quanto para a humanidade. Olha só, o quanto é impactante, né? Tem um trecho bíblico que eu já quero emendar nisso,
nessa fala para cunhar. É Mateus 7, verso 11. Enquanto você vai abrindo aí, Mateus 7, 11. Quando você é obediente aos pais, você está sendo obediente a Deus, porque Ele pediu para que a gente obedecesse aos pais. Mateus 7,11 diz o seguinte: se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará boas coisas ou coisas boas aos que lhe pedirem. Uau, é impactante, né? O contexto desse texto aqui é reflexivo, mostra exatamente essa situação que, por mais difícil que for, um pai e uma mãe geralmente liberam coisas boas para os filhos, apesar de que em algum momento da nossa vida a gente acha que é o errado, né? Que eles estão totalmente errados. Pai, mãe, vocês não sabem de nada. O tempo de vocês já passou. Agora as coisas não funcionam mais assim. E a gente não está falando de modernidade, a gente está falando de princípio. O princípio, ele vai de geração em geração, ele não é demodé, ele não sai de moda. O princípio, ele prevalece, porque Deus conhece a essência do ser humano. E Ele coloca isso em princípios para nós, para que nós estejamos atentos e estejamos mais bem-sucedidos em todas as coisas que vierem às nossas mãos para poder fazer. A maneira de como reagirmos, pensarmos, falarmos, são princípios eternos que Deus nos dá, né? Então, eu quero encorajar você a refletir sobre isso. O papai e a mamãe, eles sabem mais, porque já viveram mais. Eles têm experiência, eles já passaram por muitas coisas que nós ainda não passamos, né? E você hoje que não tem mais seu papai junto com você, sua mamãe, mas eles deixaram um legado para você, de coisas boas e de coisas ruins. E cabe a gente agora, os de pais ausentes, a refletir sobre isso. Refletir sobre os ensinamentos do pai, os ensinamentos da mãe, porque também há pais e mães que não têm princípios de Deus, não foram criados ou não tiveram contatos, escolheram durante a vida toda a não obedecer, a não ter contato, né, com os princípios de Deus. E nós temos uma história que fala sobre isso, né? Sim, infelizmente não são todas as famílias que entendem o que Deus quer para elas, qual a direção tomar, como aconselhar seus filhos, para onde levar os seus filhos. Muitos pais não sabem como lidar com isso, até porque eles também não receberam, provavelmente, né? A questão, o texto bíblico de Romanos, capítulo 1, verso 18 em diante, diz que todos nós somos indesculpáveis, porque o que de Deus pode revelar já está aí, a natureza, a grandiosidade, de nós termos um sol para nos aquecer, de ter toda essa beleza, a criação, o nascimento de uma vida, seja ela numa planta, ou seja ela numa criança, né, que ainda mais revela, para mim, revela a grandiosidade de ter um Deus por trás disso tudo. O que eu estou querendo dizer com isso é que, mesmo que não tenha esse contato, Deus já se revela para atrair o homem, a mulher, para Ele, para que ele ande segundo esses princípios que regem o universo. Mas o que nós estamos falando aqui é que esses homens, esses seres humanos que são pais, muitos deles não querem colocar isso em prática, não querem andar segundo esses valores de Deus. E isso é muito natural. E não é só de agora, né? A moda agora é tanta coisa longe dos princípios de Deus, mas aqui na Bíblia existem textos que falam sobre isso, né? Sim, essa semana eu ouvi de uma pessoa dizendo que não quer santidade, está em sofrimento, está sofrendo, passando um momento muito difícil, mas não quer, né? E é uma escolha, a pessoa pode fazer essa escolha.
Mas tem uma história interessantíssima em 1 Pedro 1,16. Aliás, não é. Essa é boa também, mas não é aí não. Marcos capítulo 6, de 14 a 29, conta a história do rei Herodes e da Herodíada, a mulher que ele casou. Depois você pode ler esse texto aí, que ele é muito interessante. E ele conta a história de uma mãe que estava muito chateada, com muita raiva, e ela queria vingança. Então, o que aconteceu? O rei Herodes, ele casou com a Herodíada, e ela já era casada com o Filipe, irmão dele. E o que aconteceu? João já tinha falado para Herodes que ele não poderia ter se casado com ela, porque ela já era casada. E o rei ficou muito chateado, porque, poxa, ele queria ter casado com ela e casou, né? E a Herodíada ficou com muita raiva, porque ele falou isso para ele. A vontade dela era de matar João. Mas ela não podia matar João. E o rei Herodes, ele gostava de João, porque ele gostava de ouvir as coisas que João falava, e ele sabia que João era temente a Deus. Então ele prendeu ele, né, ele ficou preso lá. E um certo dia estava tendo um banquete lá no palácio, e a filha de Herodíada foi dançar nesse palácio. E ela chegou e dançou, e foi muito lindo. Então ela agradou demais o rei, agradou os convidados do rei. E o rei ficou muito feliz e falou com ela: olha, você pode escolher o que você quiser, porque o que você quiser eu vou te dar. Você pode escolher até a metade do meu reino que eu vou te dar. Gente, essa menina ficou louca. Ela falou: moça. E o que aconteceu com ela? Para onde que ela foi? Foi para a mãe, né? Ela foi correu buscar pra mãe. Conselho da mãe. Que interessante. Ela correu para a mãe. Mãe, ele falou que eu posso escolher o que eu quiser, mãe. O que eu peço? O que a mãe falou para ela? Pede a cabeça de João Batista. Olha. Meu Deus. Podia pedir metade do reino. Preferiu a cabeça de um profeta. Essa mãe não pensou na filha. Essa mãe pensou só na vingança dela, da raiva dela. Ela poderia estar dando para a filha uma grande oportunidade, mas ela não deu. E o que essa filha fez? Ela pensou, falou: não, mãe, que isso? Isso aí não tá legal, não. Ela não pensou assim, porque foi a fala de uma mãe. E a fala de uma mãe tem um peso, gente, muito grande, uma influência muito grande sobre os seus filhos. Essa menina saiu correndo, pedindo a presença do rei para falar com ele: eu quero a cabeça de João Batista num prato. E o que o rei fez, gente? Degola. Mandou ir lá, com muito pesar no coração, porque ele gostava de ouvir João. Só que ele já tinha falado diante de todo mundo, né, que ele ia fazer. Então ele tinha que cumprir. Ele era um homem de princípios, né? Tinha que cumprir, né? Mas a mãe não. E aí ele foi lá e falou: pode trazer a cabeça dele. E o soldado foi lá, arrancou a cabeça dele, colocou no prato e trouxe para ela. Foi isso que aconteceu. Poderia ter sido tudo diferente? Poderia. Mas isso aconteceu. Então, você hoje, pai e mãe, repense um pouquinho o que você fala para os seus filhos, né? E você como filho também, o que você ouve dos seus pais? Será que realmente essa é a melhor saída? Quantas filhas que eu atendo que disseram: meu pai pediu para eu me separar. Minha mãe disse para eu me separar, para eu largar dele, porque é mais fácil, sabe? E não tem recursos para isso, né? Então eu quero dizer para você, filho, que às vezes não tem esse recurso com seus pais. Você sabe que está em sofrimento. Você sabe que tem alguma coisa que não está legal. Nós temos aí o WhatsApp da igreja. Se você quiser conversar, pedir um conselho, alguma coisa que estiver fora do lugar, nós estamos à disposição para isso. Isso, tem um pedido de oração aí. Você pode usar esse mesmo link, né, do pedido de oração que vai ser lançado aí para você colocar seu pedido de oração. Talvez você está passando esse momento difícil aí, nem sem saber como lidar com seus pais. Então vai ser colocado aí para você o número do WhatsApp. Você pode, para que não fique aí nas redes sociais, né, exposto, talvez você não fique constrangido aí de colocar nos comentários da live aí, mas coloque no pedido de oração
E vai chegar aqui, os intercessores vão estar orando por você, ou se algum caso for necessário ser encaminhado para a gente vai estar sendo também abordado, para que a gente possa te ajudar da maneira que nós conseguirmos aqui. Isso. Ou você também pode procurar uma pessoa de referência. Talvez esteja longe, né? E se você estiver longe, ou quiser mesmo um contato físico com alguém para conversar, para chorar, né? Procura alguém, uma mãe que você sabe que é bacana, que a família tá bacana, tá legal. Procure essas pessoas para você se orientar, conversar, né? Ser aconselhado. Vai fazer total diferença na sua vida. A gente sabe que, como Herodias instigou a sua filha a pedir a cabeça de João, há pais que encorajam os seus filhos a se prostituírem. Há pais que encorajam os seus filhos ao vício. Há pais que introduzem os seus filhos no tráfico, para que sabem que os filhos não podem ser presos, a consequência sobre eles é menor. Então há tantos pais que estão fora do princípio, que não têm princípio de Deus. E aqui a palavra de Deus diz que é para que a gente obedeça os nossos pais no Senhor. No Senhor a gente deve honrar os nossos pais e obedecer a eles. A gente sabe que é muito pela admiração, pelo respeito, por tudo que são os pais para a gente. Às vezes fica difícil negar o pai, um pedido de um pai, um pedido de uma mãe. Mas a palavra de Deus deixa claro: obedeçam os seus pais no Senhor. Você pode dizer, conversar com seus pais: olha, isso não está dentro dos princípios e valores que eu tenho para mim. Eu também me sinto desrespeitado, desvalorizado em relação a isso. Eu gostaria de ver com você, papai ou mamãe, o que é que a gente pode fazer para contornar essa situação de uma maneira diferente. Não existe só uma saída, existem várias saídas. E com certeza uma delas apontam para o céu. Porque o Espírito Santo é aquele que nos guia. Entende isso? Romanos 14:8 diz o seguinte: os que são guiados pelo Espírito, estes são filhos. Então o Espírito Santo pode nos guiar em toda e qualquer situação nas nossas vidas. Nós como pais, nós como filhos, nós como empresários, nós como profissionais liberais, enfim, em tudo, você é o embaixador do céu na terra. Então, o céu é uma cultura na sua vida. Os princípios do céu têm que estar arraigados na sua vida. Em qualquer aspecto que você tiver na sua vida, Deus é aquele que vai te guiar. O Espírito Santo está à nossa disposição para esses escapes, junto com essas tentações, né? E a gente já fala aqui com frequência: as pessoas só vão fazer com a gente aquilo que é a gente permitir. Então está na nossa mão a decisão. Decida por algo eterno, algo que vai fazer relevância na sua vida aqui e na eternidade. Esteja atento a isso, esteja atenta. Eu sou a 6ª filha de 7. Minha mãe não queria nenhum. Nem o primeiro, imagina a 6ª. Já estava doida já, menino saindo pro ladrão. Vem cá, menino. Há 40 anos atrás, sem estrutura. Enfim, eu sou a 6ª de 7. Ela não queria o primeiro, imagina a 6ª. Então, com toda certeza eu não fui planejada. Com toda certeza eu não fui desejada. Mas, mesmo que, assim como eu, você não foi, aos olhos humanos, eu digo para você que você foi planejada aos olhos de Deus. Aleluia. Você foi muito desejada aos olhos do Senhor. Para Ele, não tem nenhuma surpresa. Deus não se surpreende com nada. Deus, Ele sabe de todas as coisas. Glória a ti, Ele Deus. sabia aonde você viria, em qual família você viria, o que você receberia. E aí você pergunta, mas por quê? Por que eu tive que vir? Por que Deus me colocou nessa família? Por que tanta dificuldade? Porque Ele
é quem queria cuidar de você. É porque Ele queria um Aleluia. milagre na sua vida. Ele queria que você fosse um testemunho vivo aonde você estivesse. Ele queria mostrar o quanto Ele é capaz e o quanto Ele te ama, o quanto Ele é vivo em nosso meio hoje. Amém. Amém? Para não. Uau, que Glória a gostoso. Deus. Glória a Deus por isso, por grande amor assim revelado. E Deus é assim, né? Ele em Efésios 1:4 deixa isso, é um dos textos que deixa isso claro. Abra aí. Efésios 1:4, existe algo assim impactante para você. O texto bíblico diz: porque Deus nos escolheu nele antes da criação, fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Olha só, emendando nisso, Salmos 27:10. Salmos 27:10. Vamos dar um passeio, um tour bíblico aí, mas é que vai edificar a sua vida. O texto bíblico diz o seguinte: ainda que me abandonem pai e mãe, o Senhor me acolherá. Aleluia, querido, querida. Oh, meu Pai. E talvez seja isso, né? Você esteja se sentindo tão abandonada, tão abandonado pelos seus pais aqui na terra, e talvez eles nem estejam mais com você, estejam ausentes, talvez você nem chegou a conhecer seu pai, sua mãe, mas eu quero dizer para você isso, que tem alguém que sonhou com você desde a eternidade passada, que quer cuidar, quer assumir esse lugar na sua vida. Talvez você só viveu confusão, desgraça, discórdia, né, dentro da sua casa, talvez, como a Leila colocou aqui, né, talvez você nem se sentiu desejada, desejado, mas tem alguém que desejou você na eternidade passada para viver uma eternidade futura com você, aleluia. Já pensou sobre isso? Alguém que te formou numa eternidade passada para viver uma eternidade futura com você? Sem sofrimento. A Bíblia diz sobre isso, né? Um lugar onde não tem choro, nem pranto, nem enfermidade. Que gostoso esse lugar, que a Bíblia chama de céu. Que é um lugar preparado para mim e para você. Depende das nossas escolhas, no aqui e no agora. É um último texto. A gente está caminhando para o final aqui, mas ainda tem mais. Isaías 49:15, algo também para você refletir. Né? Talvez você esteja passando por esse momento de não se identificar, de rejeição, né, entre você e seus pais e você. Mas é bom que a gente atente nesses trechos poderosos da palavra de Deus para te induzir, para te atrair para a leitura bíblica, para as palavras que o seu Pai Celestial tem para você, para te nutrir, para você suportar, para você passar e para você organizar os princípios dentro da sua casa, dentro de você, os princípios bíblicos. O texto de Isaías 49:15 diz o seguinte: haverá mãe que possa esquecer seu bebê, que ainda mama, e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de você. Oh, eu chego a ficar arrepiado. Que tamanho, não imagina? Eu acompanhava a Leila nas amamentações, e eu me lembro ela dizer com clareza: meu seio está doendo, já é hora de dar mamar o Miguel, é hora de dar mamar a Luísa, porque já tá, não tem jeito de esquecer. Depois que deu a luz, o organismo já está preparado, né? O seio fica cheio, começa a dolorir, e o alívio disso é a amamentação, né? Que perfeição. E se fosse possível
isso não funcionar, esse sistema não funcionar, mas está aqui, eu vivi, acompanhava com ela, e você que é mamãe sabe disso também, se fosse possível esquecer de um filho, mesmo com essas dores que traz, esses alertas, né, que a mãe tem no seu organismo, para não esquecer desse filho, mesmo que se fosse possível esquecer desse filho, Deus não esquece da gente, o nosso Pai não esquece da gente, Ele está cuidando da gente, a todo tempo, em todo tempo. Não menosprezando os pais, mas o amor de mãe, ele é muito grande. Né? Por mais que o pai ame o filho, que cuide do filho, que viva a paternidade de fato, o amor de mãe, ele é muito grande. Por isso eu acredito que Deus pegou esse amor para fazer uma comparação. Porque a mãe, ela é aquela que vai para a fila da penitenciária para visitar o filho. A mãe é aquela que passa por todo constrangimento para chegar lá dentro e dar um abraço. Muitos pais, muitas filas, se você observar, tem poucos pais, mas um monte de mães. As mães não desistem dos filhos, a mãe chora com o filho, a mãe acompanha o filho. Embora tem muitas mães que realmente não se importam ou que têm suas dificuldades próprias. Tá aí, né? O texto de Marcos 6 dizendo de uma mãe que não se importava de fato com a filha, se importava com ela. Exato, E nessa fase de amamentação, onde o filho é totalmente dependente, ainda tem mães também que não se importam, porque essas mães estão com muitos problemas, né? Não estamos aqui para julgar. Mas o fato é que Deus diz isso, que vamos pegar o maior amor que existe na terra, então é o da mãe. Se essa mãe te abandonar, eu não vou te abandonar. Aleluia! Se essa mãe não tiver condições, eu quero que você entenda que eu estou com você. Quando Deus diz, ame ao teu próximo como ama a ti mesmo, porque Deus quer que a gente nos ame e entenda o quão maravilhosos nós somos, porque nós fomos criados por Ele. Nós fomos sonhados por Ele, nós somos projetados por Ele. Deus, Ele sonhou com a gente antes da fundação do mundo. Né? Então, nós somos aquela coisa gostosa que Deus faz e cria e fala, esse eu que criei. E isso é com cada um. A coroa da criação, o texto bíblico diz isso. Nós somos a coroa da criação. É isso. Olha que gostoso de ouvir isso. Salmo 139, versículo 13 e 14. É o último versículo, eu acho, né? Que nós não vamos ler mais. Se Mateus não inventar um ali, porque eu nunca vi gostar de falar, né? Mas eu acredito que será o último. Ainda bem que está gravado, né? Está aqui, vocês são testemunha do que eu sofro. Ele fala, ora por mim aí, gente. Ele fala 10 vezes que é o último que vai acabar e está acabando, né? Então tá, mas é o último, vamos lá. Salmo 139, 13 e 14 diz assim: Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo, porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Uau! É isso. É simplesmente isso. Você não foi criado de qualquer jeito. Você não foi formado de qualquer jeito. Você foi sonhado. Você tem um pai que cuida de você. Obrigado, Deus. E como uma função materna, Ele colocou o Espírito Santo para te consolar, para te confortar, para te pegar no colo, Aleluia. sabe? Para estar com você presente, para você sentir aquele amor gostoso de mãe, de colo de mãe. O Espírito Santo está aí para isso, para realizar isso com você. E como se não bastasse, Ele ainda mandou Jesus para que você fosse salvo através dele, para você viver a eternidade nessa maravilha, nesse conforto e vivendo e sentindo esse amor. É disso que nós falamos, é disso, para isso que nós pregamos, para você entender isso, que o que você vive aqui é incomparável ao que você vai viver na eternidade. Amém, amém, aleluia, amém. Você é amado do papai, cuidado, amparado pelo Espírito Santo, salvo por Jesus. Você pode fazer uma sua escolha hoje, agora, independente do que te falta. Isso não é desculpa para que você viva, ou empecilho ou desculpa para que você viva uma vida
medíocre, uma vida de derrota, uma vida de fracasso. Você foi gerado na eternidade passada para uma eternidade futura. Isso tudo está a uma escolha de distância. As coisas podem ser de uma forma diferente. É necessário só que você convide, você filho, convide, filha, convide Deus para reinar na sua vida. Pais, mães, convidem Deus para reinar através da sua paternidade, através da sua maternidade, para que nós sejamos família dos céus aqui na terra. Eu quero orar com você. Eu quero entregar esses nossos desafios de filhos e de pais nas mãos do Eterno, nas mãos do Criador, daquele que projetou tudo isso, para que nós sejamos bem mais sucedidos do que temos sido, para que a gente tenha uma vida mais leve, uma família mais leve, uma família diferente do que nós temos experimentado. Se você está muito feliz com a sua família, acredite, ainda pode ser melhor, pode ser diferente. Então, se você está passando por alguma dificuldade, deixe para nós aí nos motivos de oração aí no WhatsApp, faça contato. Se você tem se sentido impactado pelo conteúdo aqui, compartilhe isso com alguém. Assim que terminar aqui, manda para alguém, envia para alguém e fala do que você viveu, ou você ouviu aqui com a gente, o que te chamou a atenção. Encoraje essa pessoa a seguir, a entender, a assistir um pouco, a aprender um pouco, a compartilhar com o outro também. Então feche seus olhos aí onde você estiver. Eu quero ser instrumento de Deus através dessa oração para mudar essa situação que você está passando. Deus, no nome de Jesus, eu quero provocar um milagre na vida desse homem, na vida dessa mulher, desse jovem, desse adolescente, dessa criança, desse ancião, dessa pessoa, Deus, que está passando por dificuldade e talvez não saiba nem o porquê, mas é por seguir princípios que não são do Senhor. E eu peço ao Senhor agora que venha organizar os pensamentos, a mente, para que ele e ela possam viver diferente, colher frutos diferentes, ó Deus. E nós queremos ser acolhidos pelo Senhor agora no teu colo, Espírito Santo querido. E papai, nós queremos ser, ó Deus, nos sentir lembrados pelo Senhor. A tua palavra diz que os nossos nomes estão gravados na palma das tuas mãos. E o Senhor, quando vai estender, olha para os nossos nomes gravados nas tuas mãos, para que a bênção possa nos alcançar. Então, nesse momento, Deus, que as bênçãos do Senhor nos alcance. Tudo que o Senhor tem planejado para esse dia, para as nossas vidas, esteja sendo liberado agora, destravado agora na autoridade do nome de Jesus. E todo plano, todo levante, todo projeto, toda amarra do inferno, toda amarra do mal nas nossas vidas seja quebrado agora na autoridade do nome de Jesus, para que nós estejamos livres para viver tudo aquilo que o Senhor tem planejado para nós. Nós rejeitamos toda bastardia nas nossas vidas e nós nos sujeitamos à paternidade vinda da parte do Senhor. Usa, Senhor, talvez pais espirituais para nos direcionar. Usa, Senhor, mães, talvez espirituais, para nos direcionar. Em nome de Jesus, mas nós não queremos viver na bastardia espiritual, nós queremos viver acolhidos na família do Senhor nos nossos dias, mesmo com pais presentes ou pais ausentes, nós queremos estar guiados pelo Teu Santo Espírito. Usa homens e mulheres hoje para nos direcionar. Toma, Senhor, esse jovem, esse adolescente, livra ele, ó Deus, de todo sofrimento que a rebeldia causa. Deus, livra ele ou ela de se sujeitar a uma direção de uma mãe sem princípios, de um pai sem princípios. Dá a ele o escape, dá a ela o escape. Deus, no nome de Jesus, esse pai, essa mãe que instiga o filho a fazer o mal, em nome de Jesus, trabalha o coração dela, dele, dê livramento a esse jovem, essa criança, em nome de Jesus, Pai.
nós oramos repreendendo essa ação maligna através desse pai, através dessa mãe, impetrando a bênção do Senhor sobre este jovem, sobre esta jovem, esse adolescente. Para tanto, Senhor, que a graça salvadora do Senhor Jesus, o amor de Deus, o Pai, e a presença inquestionável e poderosa do Teu Santo Espírito esteja sobre a vida deste jovem, desse adolescente, dessa criança, desse adulto e desse ancião, Deus, que tem esse buraco, esse vazio na alma por essa falta, estejam sendo supridos, nutridas pelo Senhor, ó Trino Deus e poderoso Deus, o Todo-Poderoso. É a Ti que nós dirigimos essa oração, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém, amém, glória a Deus. Que bom ter você aqui com a gente, vocês que conseguiram estar aqui. Hoje à noite tem mais, nós te encorajamos a estar aqui, nós temos poucos lugares, mas não perde essa oportunidade. Com você aqui é mais gostoso, né? Você que está aí na live, deixa o seu amém aí também, né? Te encorajo a deixar seu amém aí e dizer para nós de qual cidade que você está aí, nos assistindo. Se conecte com a gente de alguma forma aí, viu? Deus te abençoe, obrigado por ter ficado até o final, dando a cada um de nós aqui esse privilégio de estar aí com você. Deus te abençoe, te guarde, em nome de Jesus. À noite estaremos aqui, esperando por vocês aí, ou aqui com a gente. Amém? Deus abençoe. Até a noite. Às 19h30, às 19 horas, né? Hoje às 19. Um abraço.